Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Meus irmãos, podem sentar, por gentileza. Na Batista é graça e paz, né? Então tá bom. Então, graça e paz. Meus irmãos, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite. Eu fico muito feliz e honrado sempre que eu posso participar em atividades de casais, né? E nós agradecemos muito a Deus o privilégio de nós termos sido inseridos nesse contexto de Ministério de Casais há 6 anos. Nós nunca havíamos lidado com este ministério, né? A gente lidou com algumas atividades na igreja durante um bom tempo, mas a gente nunca tinha lidado com o Ministério de Casais. E para nós isso foi extremamente... Estou lutando aqui com o tablet que a minha filha mexe e desconfigura do meu jeito, deixa do jeito dela, coloca a conta dela e depois é uma luta. E nós, de lá para cá, a gente passou a lidar exclusivamente com o Ministério de Casais. Eventualmente, a gente participa de alguma outra atividade fora da nossa igreja, né, eu digo. E a gente sabe tanto que isso é difícil. Eu sempre reforço no nosso simpósio de pastores no ano passado, eu disse isso para os pastores, eu falei para eles, qual é a instituição que você conhece que cuida de casais a não ser a igreja? Só a igreja cuida de casais, só a igreja cuida, portanto, efetivamente de famílias, né? Então, isso é um trabalho difícil, árduo, não reconhecido, né? Eu digo isso de fora para dentro, aliás, há muita limitação no reconhecimento da atividade da igreja, do trabalho da igreja, né? Mas, mesmo assim, a igreja continua avançando, progredindo e influenciando para a glória de Deus. Adriana e eu trouxemos aqui uma pequena lembrancinha para os pastores, Alessandro e Eulália, com quanto a gente sabe que o exercício pastoral é extremamente difícil, né? Trabalhoso. A gente trouxe um chocolate para vocês lembrarem que servir ao Senhor é doce, tá? Então, lembre-se sempre disso. Deus abençoe. Que Deus continue usando vocês para a glória dele e para a edificação dos irmãos aqui. Queridos, Adriana e eu somos casados há 28 anos, né? Nós somos pais de 3 filhos, a Laís, que eu me referi há pouco, acabou de completar 15 anos, a Larissa, 17, e o Felipe, que é o nosso filho mais velho, está para completar 23 anos de idade, né? Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus de Sobradinho, do Ministério de Madureira, já há 8 anos, desde que nós nos mudamos daqui para lá. Nós congregamos na quadra 12, com o pastor Lorival, e de 6 anos para cá, nós, como eu disse, estamos lidando com casais. Eu tenho uma satisfação muito grande de poder rever aqui o pastor dessa igreja, né, o pastor deste ministério, que é o pastor Elias, que eu lembro, pastor, eu tenho um pouco de dificuldade de chamá-lo de pastor, porque ele é meu professor. Então, sempre que vou referir a ele, vem antes a palavra professor. Eu lembro o primeiro dia que o pastor Elias entrou em sala de aula, né? E eu sei que ele não vai se envaidecer com isso, mas eu acho que eu tenho uma obrigação de falar isso. E isso não é opinião minha apenas, não é opinião minha. O Lália falou que nós estudamos juntos. Quem estudou conosco tem a mesma opinião. Sem sombra de dúvidas, foi o professor que mais influenciou as nossas vidas. Mais influenciou. Eu estudei desde o prezinho, né, no Centrão havia prezinho na minha idade. Então, desde o prezinho até a conclusão do 2º grau, nós cursamos magistério, eu estudei no mesmo lugar. Depois, fiz as minhas graduações e, durante todo esse período, pastor Elias, seguramente, eu falo pelos outros, seguramente, por mim eu falo com toda a convicção, o senhor foi o professor que mais influenciou as nossas vidas. E influenciou de uma maneira extraordinária, irmãos. A maneira como ele lidava conosco, a maneira como ele discordava da gente,
e mostrava insatisfação. Isso nos educou, nos instruiu, nos orientou. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por todo o seu esforço, todo o seu empenho em servir a Cristo naqueles dias. Eu sei que todos os outros, enquanto professor, mas naqueles dias, Deus te abençoe, pastor Elias. Muito obrigado pelo seu esforço. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, alguns versículos do capítulo 3. Colossenses capítulo 3, eu vou tentar ser breve, porque graças a Deus pela chuva, não é? Mas teve alguns contratempos, né? Nada demais, depois de quase meio ano sem chuva, né? Colossenses capítulo 3, versículos a partir do 12, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Vamos orar? Mesmo sentados aí, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações nessa noite. Te louvamos, te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui e rogamos que o Senhor continue ainda ministrando sobre as nossas vidas e os nossos corações. Que tudo que ainda for feito aqui seja para o louvor e glória do Teu nome santo. Amém. Irmãos, lapidar pode significar algo que é conciso, como inscrições feitas em uma pedra, ou algo de qualidade superior, de algo que é primoroso, que é aprimorado, que é melhorado, não é? Quando o pastor me mandou a mensagem a respeito desse assunto, eu me lembrei de uma frase que o pastor Odilon, que foi nosso pastor aqui, falava sempre quando a gente tratava sobre assuntos de casais. Ele sempre dizia essa frase: não há casamento tão ruim que não possa melhorar, não possa ser consertado, e não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Muita gente abre mão dos privilégios que é ter a igreja oferecendo suporte na vida conjugal, e muitas vezes arrogantemente por achar que ele não precisa de absolutamente mais nada, né? E perde a oportunidade de melhorar aquilo que já é bom. Mas como que a gente pode produzir essas mudanças positivas no nosso casamento? Como é que a gente pode ser capaz de corrigir defeitos e de aprimorar qualidades? Eu diria que nós temos ao menos 2 caminhos a seguir aqui. Ou confiamos o nosso casamento àquele que criou o nosso casamento, ou nós excluímos Deus
desse processo e nós fazemos do nosso jeito. Muitas vezes nós tentamos produzir melhoras sozinhos, né? E isso, com certeza, vai ser um processo doloroso, um processo sofrido. E falando em pedras, né, pensando em pedras, isso é como tentar esculpir, né, uma pedra apenas com as mãos e achar que isso vai dar resultado. No final das contas, a gente vai sair desse processo com as mãos todas feridas, machucadas, e nada vai ser feito. Nós não vamos conseguir progressão nenhuma. Não vamos realizar nada e vamos sair com as nossas mãos inteiramente machucadas. E eu fico pensando naqueles que sozinhos, né, por conta própria, tentaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou tantas outras vezes. E aí eu pergunto, o que te faz acreditar que você vai conseguir da próxima vez? Sozinho, sem Cristo, sem Deus. Aqueles que decidirem confiar o seu casamento a Deus, têm que confiar completamente, totalmente. Porque confiar é viver a realidade do casamento de acordo com a vontade de Deus. Isso é confiar. Confiar é agradecer ao Senhor pela forma como Ele criou o casamento. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala isso, né? Ele fala que o casamento faz parte da boa criação de Deus, e essa boa criação de Deus deve ser recebida com ações de graças, diz o apóstolo Paulo. Confiar é agir com Deus, porque confiar não é ser passivo. Então, confiar é agir com Deus, saber onde Deus está agindo, se juntar a Ele. Confiar é admitir essa verdade, a verdade de Deus, como uma direção para o nosso casamento. E aí talvez a gente se questione, mas o que é verdade? Eu não estou com a intenção, obviamente, de discutir esse assunto extremamente profundo, mas queria falar com os irmãos aqui rapidamente algumas coisas a esse respeito, sem profundidade, obviamente, não é? Mas há muitas mentiras no mundo, não é, irmãos? Há muitas mentiras no mundo. E há muito desejo de controlar a verdade. E muitas vezes de controlar a verdade com mentiras, não é? Com engano. Isso acontece o tempo todo, nós estamos o tempo todo cercados disso, né? Nós estamos o tempo todo vendo isso. Tem pessoas dizendo que, isso já aconteceu, lamentavelmente, dizendo que para que o casamento dê certo, de alguém que está em crise, essa pessoa, esse casamento em crise, a mulher desse casamento em crise precisa ter um relacionamento com outro homem, né? Tem gente por aí dizendo que antes de casar é necessário experimentar, fazer apostas, né? Porque como é que você vai saber se aquela pessoa é a pessoa certa? Então você precisa ter um leque de opções, experimentar diversas pessoas antes que você decida finalmente quem é que vai ser o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. Então tem muita mentira, especialmente a respeito de casamento, e tem muita gente querendo controlar as verdades a respeito de casamento, né? Dosar, aplicar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Mas o fato é que o casamento é uma instituição severamente atacada com mentiras, o tempo todo, né? Há um desejo, e isso é curioso, porque há um desejo mundano de dizer que tudo é casamento, mas ao mesmo tempo esses anseios mundanos afirmam que casamento não é importante. Bom, se casamento não é importante, por que vocês estão tão preocupados em ressignificar casamento? Em dizer para nós o que é casamento? Em dizer, além da Bíblia, o que é um casamento? Se o casamento não é importante, me refiro a essas pessoas, né? Então, para que nós conheçamos, de fato, o que é verdadeiro, nós precisamos admitir. Isso é indispensável. Para que a gente conheça o que é verdade, a gente precisa admitir a realidade que nos cerca. Porque quando a gente separa a vida daquilo que é real, isso faz desaparecer a verdade, completamente. Você imagina, tem uma como é que é o nome mesmo? Uma caneca. Aqui na minha frente, essa caneca tem água, né? Você imagina se eu disser para você que eu estou segurando um pedaço de pau aqui, uma madeira, né? E que tem areia aqui dentro, que eu vou ingerir essa areia.
muito provavelmente você estaria dizendo que eu sou louco, né? Porque não é cerâmica e tem água dentro, não madeira com areia. Mas isso eu vou insistir com você que é madeira. Que o que você está vendo não é o que você acha que você está vendo. Então você vai concluir definitivamente que eu sou louco. Por que você vai concluir isso? Naturalmente, de maneira bem fácil. Porque eu estou separando a realidade daquilo que é verdadeiro. Eu estou tentando mudar uma realidade, algo óbvio, patente aos nossos olhos. Então, o problema com a realidade é um problema com a verdade. O problema de não admitir a realidade é um problema com a verdade, porque à medida que eu não admito a realidade, as coisas óbvias da vida, como dizer, por exemplo, que um homem é um homem e que uma mulher é uma mulher, eu estou dissociando isso da verdade. Não é? Quando a gente vê alguém completamente dissociado da realidade, a gente chama essa pessoa de doido, de louco. Por quê? Porque ela está dissociada da realidade. Ela não consegue compreender as coisas como elas são, como elas foram criadas para ser. Quando alguém perde o contato com a realidade, ela acaba por limitar o seu próprio pensamento. E é por isso que ela confunde as coisas e passa a chamar alguma coisa daquilo que ela definitivamente não é. Então isso é viver uma vida fracassada de realidade. E viver assim implica em não compreendermos a realidade de Deus e a sua vontade. Viver assim nos faz não perceber valores que são essenciais para a vida, como a própria verdade. A gente volta para o mesmo ponto, né? Então, viver assim faz com que a gente não consiga compreender a verdade. E a verdade é um dos valores essenciais da vida humana, não é? É um dos valores essenciais do ser humano, porque existem valores que estão acima de nós, além de nós, quer queiramos ou não, quer a gente deseje isso ou não. Valores como bondade, por exemplo, não é? Você já se perguntou por que você age com bondade? Talvez você diga imediatamente assim, eu aprendi isso com os meus pais. Ok, mas e com quem seus pais aprenderam? E se a gente for remontando isso, onde nós vamos parar? Naturalmente nós vamos parar em Deus, obrigatoriamente nós vamos parar em Deus. E ainda que não queiramos, eu tenho um amigo ateu, trabalho com ele, e a gente conversa quase todos os dias sobre esses assuntos, e eu fiz esse questionamento para ele, eu perguntei, por que você muitas vezes se preocupa com alguém que está doente? Outro dia você estava perguntando para o Delfim a respeito dos pais dele, preocupado, por que você tem esse sentimento? Por que você tem essa preocupação? Porque se Deus não existe, ele fala assim, mas onde estava Deus quando aquele avião caiu? Eu falei, por que você está preocupado que um avião caiu se Deus não existe? Se Deus não existe, qual é o problema de um avião cair? A sua pergunta mostra que você ficou incomodado, chateado pelo fato daquelas pessoas terem perdido a vida de uma forma tão ruim. De onde vem isso? De onde vem esses sentimentos? Sentimentos como bondade. Por que a gente olha para coisas bonitas e acha-as bonitas, belas? Por que a gente contempla o sol, não é? Não como um Deus, mas como uma parte da boa criação de Deus. Por que muita gente, eu particularmente não gosto não, mas por que muita gente, tanta gente, a maioria das pessoas gosta de ver o pôr do sol, acha lindo o ocaso? Porque aquilo é belo, parte da boa criação de Deus, assim como a verdade é. São valores que nos transcendem, estão acima de nós, estão além da nossa vida física, biológica. Estão muito além de nós. A verdade é um desses valores essenciais do ser humano. E por que a gente considera assim? Por que a gente considera esse valor como sendo superior, virtuoso? É claro, irmãos, eu sei que isso aqui se trata de uma discussão filosófica, eu não quero entrar nisso, apesar de inevitavelmente ter que trazer um pouco dessa discussão aqui, mas não é o meu objetivo. É claro que faz parte de uma discussão filosófica, mas isso está diante de nós, não é? Está diante de nós. O que é verdade?
Como que eu admito a verdade? Como eu chego a ela? Por que esse é um valor tão superior, tão importante, virtuoso? Por que eu me preocupo com isso? Por que a gente está tão preocupado com isso? Por que a gente busca a verdade? Por que isso é um desafio, muitas vezes, para nós? Veja, você deseja a verdade, não deseja? Eu imagino que, assim como eu, você deseja que as pessoas sejam sinceras com você. E quando alguém mente para você, isso te incomoda. Isso te machuca. Quando a gente percebe falta de verdade, a gente fica indignado, a gente perde a confiança. Por que a gente perde? Porque a gente dá valor à verdade. Porque a gente se preocupa com a verdade, com esse valor tão importante. E por que esse valor é importante? Por que esse valor é superior? Por que a gente tem que se preocupar com ele? E o que ele tem a ver com casamento? Com a construção do nosso casamento? Por que eu estou falando nisso? Porque, a despeito de ser uma discussão filosófica, isso também faz parte da visão cristã. E eles são assim considerados porque, nessa visão, na nossa visão, na visão cristã, é Deus que está no centro deles. Deus é a causa deles, é a ideia da divindade. E nós não podemos dissociar esses aspectos do divino. Eles estão acima de nós e eles têm uma origem superior, que é Deus. Apesar de podemos ter recebido dos nossos pais, não são os nossos pais a causa primária, nem os pais dos nossos pais, e nem qualquer outra pessoa que nos antecedeu aqui nessa vida. A causa primária de tudo isso é Deus. Mas se a causa é Deus, se isso é importante, por que isso é tão estranho para tanta gente nos dias atuais? Por causa de uma razão simples, irmãos. O distanciamento de Deus e a centralidade humana. É por isso que esses valores são tão distantes de muitas pessoas. É por isso que tem gente que mente descaradamente, não é como a gente costuma dizer. É por isso que tem gente que é compulsiva. Tem gente que está contando uma história para você, você sabe que ela está mentindo, ela sabe que você sabe que ela está mentindo, mas ela continua contando a história mentirosa. Ela continua insistindo na mentira, porque ela está pensando pura e simplesmente nela mesma. Então eu faço uma pergunta para vocês, como casais, como cônjuges. Ao redor de quem o seu casamento está girando? Ao redor de quem está funcionando o seu casamento? Porque, irmãos, na medida que nós nos afastamos do centro das virtudes de Deus, à medida que nós nos afastamos do próprio Deus e dessas virtudes, a verdade especificamente, mais nós criamos uma realidade paralela, a nossa realidade. E o resultado disso é que nós nos tornamos a causa de nós mesmos, nós nos tornamos a medida de nós mesmos. A gente só passa a importar com nós mesmos. A gente constrói a nossa identidade e a gente forma o nosso destino. É por isso que tem tanto problema, tem tanta dificuldade. Porque a partir disso aí vem aquele desejo, aquela compulsão de fazer do meu jeito, de construir o nosso casamento sem a presença de Deus, sem Cristo. E aí a gente vê os problemas, a gente enxerga os erros, mas vem também o desejo de corrigir esses problemas sem a direção do Senhor. E aí, que soluções que a gente dá para uma crise no casamento, por exemplo? Separação é uma boa solução para uma crise de casamento. Se eu olho só para mim, se eu olho só para mim mesmo, se eu não enxergo Deus, as virtudes de Deus, se eu não olho, se eu não tenho a palavra de Deus como uma baliza para a minha vida, então eu vou construir uma realidade paralela à realidade de Deus. É extremamente perigoso a gente caminhar paralelamente. Já parou para pensar nisso? Como é perigoso caminhar paralelamente? O que a Bíblia diz é que a gente precisa caminhar no Espírito, não é? E o que é caminhar no Espírito? É a gente colocar os pés no mesmo lugar que o Espírito Santo de Deus coloca os seus pés, por assim dizer, não é? Porque se eu caminho paralelamente
eu posso caminhar na mesma direção que alguém, mas eu jamais entrar ou sair por aquela porta. Porque o meu caminho pode dar na parede e não na porta. É por isso que a Bíblia insiste que nós precisamos caminhar com o Espírito Santo de Deus. Andar nele, viver nele, morar nele. Porque se eu tenho uma crise e eu não estou nele, se eu tenho uma crise no meu casamento e eu crio a minha realidade, qual é a solução para o problema? Separa. Qual é a solução para uma dificuldade? Agride. Qual é a solução para uma confusão? Ignora. Ignora. Irmãos, tem alguma coisa pior do que dar de ombros para o cônjuge? Porque tem alguma situação mais desagradável no relacionamento conjugal do que um cônjuge ignorar o outro, fingir que o outro não existe, agir como se o outro não estivesse ali. Isso é ignorar. Ou tem uma outra solução, se está tudo mal, trair. Arrume uma outra mulher, um outro homem. Crie uma realidade paralela e todas essas serão soluções para a sua realidade paralela. Todas essas são. As pessoas ignorantemente perguntam o tempo todo, por que à medida em que a gente mais fala sobre feminicídio, por que à medida que a gente recrudesce mais as leis a respeito de feminicídio, mais o feminicídio aumenta? Por uma razão muito simples. Porque o problema não é colocar leis mais rígidas, o problema não é divulgar mais as agressões. Isso não traz solução, porque a solução está dentro do coração do homem. Enquanto nós não mudarmos o coração das pessoas, elas jamais terão suas vidas alteradas para andar de acordo com Cristo, de acordo com Deus. E aí, para quem vive assim, a verdade não representa nenhuma ordem divina. E aí, qualquer coisa pode ser verdade. Qualquer coisa pode ser verdade. Trair passa a ser uma verdade. Agredir passa a ser uma verdade para essas pessoas. Separar passa a ser uma verdade. Porque os princípios desapareceram. Qualquer coisa serve, qualquer coisa menos Deus. Porque a fé de gente assim, ela está centrada na própria razão humana, no próprio ser humano. E o que é importante aqui é a minha razão. Se eu tenho razão, está tudo bem. Se eu acho que eu tenho razão, eu posso fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. Então, irmãos, o que é verdade e o que não é verdade no nosso casamento? O que é verdade no seu casamento? O que não é verdade no seu casamento? O que no seu casamento está alicerçado na verdade de Cristo? O que no seu casamento não está alicerçado na verdade de Cristo? Eu queria considerar aqui aspectos relacionados ao casamento, né? E como nós lidamos com eles. E como eles estão diretamente ligados à forma como o nosso casamento está sendo construído, está sendo moldado. Como que nós estamos moldando nosso casamento de acordo com o mundo ou de acordo com a palavra de Deus? Primeiro, qual é a verdade no seu casamento a respeito de amor, submissão, criação de filhos? Qual é a verdade no seu casamento? Isso tem uma origem divina ou é uma estrutura, como costuma dizer, puramente patriarcal? Isso é do patriarcado, isso não tem nada a ver com o que eu quero para a minha vida conjugal. Quando esses valores são questionados ou até abandonados, a quem interessa? Quem ganha com isso? Porque à medida que a gente nega esses valores aqui e questiona, outros valores vão surgir, não é? Se amor não importa, se submissão não importa, se criar filhos não importa, outras coisas tomarão lugar, não é? Por exemplo, pais de pets, não é? Pais de pets. Criar filhos, isso não tem nenhuma relevância. Então, eu vou ter o meu pet, e esse pet vai ser o meu filho.
Tem gente que é pai e mãe de samambaia, né? Nós estávamos, eu falo sempre essa história, porque eu já estou acostumado, mas essa me impactou. A gente estava num aniversário e nós chegamos, sentamos à frente assim, logo depois chegaram mais 4 jovens conhecidos nossos, chegaram atrás, e uma das meninas da casa correu até eles, antes de falar, oi, tudo bem, boa noite, como é que vão? Ela disse, chegou, parou em frente e disse, oi, eu sou mãe de pet, sabia? Então, quando a gente tira essas verdades do contexto, outras vão ser inseridas aí. Outras vão ser colocadas aqui. Quando nós tentamos modificar a palavra de Deus, tentar de 1001 formas explicar o que é submissão, alguma outra coisa vai entrar no lugar disso. Não é? Alguma outra coisa vai ser colocada aqui nesse contexto. E isso interessa a quem? Quem é que vai dizer quais são os novos valores? Quem é que vai dizer o que é importante agora? Se a gente rejeitou a palavra de Deus, quem vai dizer o que é importante para substituir a verdade de Deus? Quem é que vai liderar essa nova estrutura? Quais serão os novos valores? Como melhorar um casamento, irmãos? Sem respeito, sem amor, sem submissão? Eu falo para a Adriana, quer trocar de lugar comigo? Esse negócio de ser submissa, há um problema inicial aí, que as pessoas não sabem o que é submissão. Mas eu troco, porque os homens ame e se sacrifique pela sua esposa como Cristo. Eu troco na hora. Na hora que ela quiser, eu troco. Porque, irmãos, ser submissa, obviamente, não se trata de ser um capacho do homem. Claro que não. Aliás, antes de Paulo falar para as mulheres, lá em Efésios capítulo 4, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, antes disso ele diz, sejam submissos uns aos outros. Uns aos outros. E todos sejam submissos a Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos amar as nossas esposas e nos oferecer por elas como Cristo. Mas a Bíblia diz, isso é o espelho que eu tenho que seguir, e as mulheres, eu estou imitando a Cristo, as mulheres cristãs submissas, como Cristo foi submisso. Aos filhos, a palavra de Deus diz, obedeçam aos vossos pais, como Cristo obedeceu ao Senhor. Então o que a Bíblia está dizendo para nós é pura e simplesmente imitem Jesus. Nós não somos capazes de fazer isso. Se nós não somos capazes de fazer isso, como nós somos cristãos? Como ser chamados de cristãos? Quem é, irmãos, que ganha e quem é que perde quando esses princípios estão sendo vividos? Eu nunca vi um homem que se sacrifica pela sua família perder. Sacrificar, inclusive, coisas boas. Mas na visão bíblica, na visão cristã, todo sacrifício, para cada sacrifício existe uma ressurreição. E os privilégios da ressurreição, irmãos, são incalculáveis. E se nós pensarmos neles, nós não vamos ter dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma, de nos sacrificar pela nossa esposa, pelas nossas famílias. Nenhuma. Quem é que ganha? Qual mulher ganha? Qual mulher perde? Sendo submissa ou não? Pense nisso. Qual filho perde obedecendo pai e mãe? Olha que coisa extraordinária. Deus fala assim, obedeça e dá um presente, não é? Deus dá uma ordem para os filhos e junto com a ordem ele dá um presente, uma promessa. Se fosse você, o que você ia dizer para o seu filho? Pura e simplesmente, obedeça, cala a boca e sai de perto, né? E ponto final. Deus fala assim, obedeça e Deus dá um presente, uma promessa. Honre seu pai e sua mãe, dá um presente, uma promessa. Se coloque no lugar de Deus. Não é fácil, né? Só por um minuto, pense nisso. Se fosse você, honre seu pai e sua mãe e acabou. Nada além disso. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Claro que de fato é, mas Deus faz isso dando um presente. Deus faz isso graciosamente abençoando. Irmãos, ninguém perde, o casamento melhora. Porque quem pensa assim é comprometido. E as pessoas comprometidas com a verdade de Deus,
elas jamais deixarão de ser abençoadas por esse Deus. Jamais deixarão de ser abençoadas. Segundo, qual a verdade a respeito de exclusividade e permanência? Realmente nós precisamos ser fiéis e monogâmicos ou não? Precisamos disso? Quem é que ganha quando o casamento está alicerçado sobre os princípios de exclusividade e permanência? Quem é que ganha? A gente está ouvindo o tempo todo isso, é bobagem. Isso é bobagem, não é? Uma mulher só para a vida toda, um marido só para a vida toda, que tolice, que bobagem. Não precisa de nada disso. Mas quem é que perde, irmãos? Eu nunca vi ninguém, talvez você tenha visto, e pode depois me contar. Eu nunca vi ninguém que tenha sido infiel com sua esposa, nenhum homem, nenhuma mulher infiel com seu marido e que tenha sido bem sucedido na vida. Eu nunca vi. Talvez alguém diga, foi sim, tem gente bem sucedida. Eu estou falando completamente bem sucedida e isso sob a perspectiva de Deus, não essa terrena. Não essa aqui, passageira. Eu nunca vi alguém que sacrificou desejos e vontades em favor do cônjuge que não tenha sido fortemente abençoado por Deus. Eu nunca presenciei isso, irmãos, mas o contrário eu já vi inúmeras vezes. Gente fiel, que Deus honrou poderosamente. Gente que permaneceu fiel, que lutou pelo casamento, pela vida, que não cedeu às pressões, que não cedeu às tentações. Em terceiro lugar, qual é a verdade a respeito das bases morais do casamento? O que você pensa a esse respeito? Casamento precisa de promessas ou basta amar? Não é? Está na moda, não está? Tudo hoje é afetivo, né? Já prestou atenção? Nós fomos para um jantar de casais em Luiz Eduardo Magalhães. Aí a gente fomos direto para o hotel. Antes do encontro, nós estávamos com um casal de amigos, vamos procurar algum lugar para a gente comer aqui? Vamos, saímos procurando, olhamos, procurando. Paramos de frente de uma lanchonetezinha. Cozinha afetiva, até a comida é afetiva. Né? Cozinha afetiva. Tudo, essa ideia está sendo levada para tudo na nossa vida, e as pessoas estão querendo discutir o casamento sob a ótica exclusiva da afetividade. Esquecendo as bases morais do casamento. Imagina, irmãos, claro, eu não estou dizendo aqui que amar não tem importância, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o amor não é importante, absolutamente. Eu só estou dizendo que amor não é a base de casamento. O amor é uma das promessas do casamento. O que você prometeu para o seu cônjuge quando vocês se casaram? Você prometeu amar. Mas o que mais, além de amar? Você prometeu proteger. Você prometeu respeitar. Não foi? Na angústia, na dificuldade, na doença. Você fez promessas. E é nisso que consiste um casamento, nas promessas que nós fizemos. Imagine, irmãos, se bastasse somente amar. Imagine, um jovem casal escreveu para o Dietrich Bonhoeffer, que estava preso por Hitler, né, no início da ascensão de Hitler, e escreveu para ele que tinham casado, e ele respondeu dizendo para eles, a partir de agora, não é o amor de vocês que vai sustentar o casamento, mas o casamento de vocês é que vai sustentar o amor. Por que ele escreveu isso? Porque o nosso casamento conquanto tem amor, sentimentos, afetos e afeições, ele não está sustentado nisso, e nem pode, mas está sustentado naqueles compromissos morais que nós fizemos um ao outro, e isso diante de Deus. Mas o que tentam empurrar para os nossos casamentos hoje e nos forçar a acreditar que a gente consegue construir um casamento basta amar. E aí a gente cai na ideia do casamento líquido, né? Porque qual que é o problema, segundo Zygmunt Bauman, de casamentos líquidos, né, de relações líquidas? É que elas vão perdendo, vão carecendo de investimento.
carecem de investimento. Não é que as pessoas não se amavam antes, não é que elas não se amem ainda, elas muitas vezes se amam ainda, mas o casamento está escorrendo por entre os dedos porque ele carece de investimento. Que tipo de investimento? Investimentos morais. Está difícil, mas eu vou continuar com você. Está faltando dinheiro, mas nós vamos continuar juntos, porque nós prometemos isso um ao outro. Passamos por crises, mas nós vamos continuar juntos, casados, para a glória de Deus, porque nós prometemos que nas crises nós continuaríamos juntos. Tem uma doença, uma enfermidade, nós vamos continuar juntos, porque nós prometemos isso um ao outro. Mas o que o mundo está dizendo é: case por amor, por afeição, e quando o amor acabar, você troca, a fila anda. Passa para o próximo. Passe para a próxima. Como, irmãos, nós construiremos um relacionamento? Como nós lapidaremos o nosso relacionamento apenas com essas histórias mundanas? Se nós não atentarmos para a palavra de Deus. E sempre que nós agirmos assim com a verdade de Deus, relativizando a verdade de Deus, rejeitando a verdade de Deus, no final das contas, isso é uma idolatria de nós mesmos. Nós estaremos nos adorando. Porque a gente não admite que nenhum problema é com o outro, né? É conosco, né? É só com o outro, né? Nenhum problema é comigo. O problema é sempre meu cônjuge. O problema sempre será o meu cônjuge. Ou as pessoas que estão ao meu redor, à minha volta, porque à medida que a gente abandona a verdade, a gente passa a adorar a nós mesmos. Então eu não erro. Eu sou o meu Deus, sentado no meu trono de egoísmo, de onde ninguém me tira e onde não há erro algum. Então só minha esposa erra, só o meu marido erra, só os filhos erram. E aí, Deus errou também, a palavra está errada. E tem gente querendo mudar a palavra de Deus, pastores inclusive, não é? Querendo mudar a verdade de Deus. E a gente troca o desejo de ser como Cristo pelo desejo de estar certo, estar sempre certo, ter sempre a razão, de ser sempre feliz. E se o meu cônjuge não me faz feliz, eu largo, passo para frente, vou para o outro. É o que o Philip Rivers chama de o homem psicológico, o sujeito que só quer ser agradado, não é? Que só quer ser satisfeito, cujo cônjuge está ali só para fazer os seus caprichos e as suas vontades. Irmãos, diante de tudo isso, ou nós firmamos os nossos pés na palavra de Deus e admitimos definitivamente que o nosso casamento é obra das mãos de Deus, ou a gente jamais vai conseguir edificar o nosso casamento. Se Ele é o autor, é nele que nós precisamos construir o nosso casamento. Tem uma imagem ficou muito famosa de um homem se lapidando, né? Não sei se vocês já viram essa imagem. Ele está com da cintura para cima está bem formado, da cintura para baixo todo deformado, e com um martelo e uma outra ferramenta na mão, e ele próprio se lapidando, se construindo, né? Essa ideia é uma ideia bem mundana, iluminista, renascentista, completamente contrária à palavra de Deus. Porque, como eu disse no princípio, conquanto nós não possamos ser passivos nesse processo, nós também não podemos achar que somos capazes de fazer tudo isso sozinho, de construir qualquer coisa sozinho, sem a presença de Deus. Porque só com a presença dele nós podemos lapidar a nossa relação. Só com a presença de Cristo. Nós só seremos capazes de fortalecer o nosso casamento se Deus estiver nele, no centro do nosso casamento. Só por meio dele nós conseguiríamos superar lutas e dificuldades. A verdade do casamento está no fato de que Deus criou o casamento e Ele mesmo estabeleceu regras e critérios para que nós observássemos. Não foi dada a nós
o direito de criar as regras do casamento, de criar as normas do casamento. Aliás, quem de nós seria capaz de fazer isso? Quem de nós seria capaz de construir uma estrutura como essa? Se nós não somos e não fomos de fato nós, então a gente precisa olhar para Deus e colocar Deus no centro do nosso casamento, tirar o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades e colocar Cristo no centro do nosso casamento, para que Ele, com Ele, a gente de fato consiga construir, modelar ou remodelar o nosso casamento de acordo com a vontade de Deus. Porque alguém pode, eu digo pode aí entre aspas, viu? Alguém pode agredir a sua esposa e achar que está certo. Alguém pode fazer isso. Mas não passa de um monstro quem faz assim. É um animal, um verdadeiro animal. Alguém acha que pode desrespeitar o marido e pensar que isso é empoderamento. Acha que pode desonrar o marido e achar que é uma mulher empoderada. Mas isso não passa de uma mulher ímpia e distante da beleza que Deus projetou para uma mulher cristã. Completamente distante. Ninguém, irmãos, nenhum de nós somos capazes de promover uma estrutura como essa. Por que nós seríamos capazes, sozinhos, de modelar essa estrutura? Como que nós poderíamos ser capazes de moldar um casamento? De moldar uma relação conjugal? Nós não somos capazes de fazer isso. Então o que nós precisamos fazer é buscar a força e a graça de Deus, de acordo com a realidade criada de Deus, para moldar o nosso casamento, a verdade de Deus para moldar o nosso casamento. O que a palavra diz? Nós já citamos aqui algumas vezes: homens, amem as suas esposas, sejam maridos de uma só mulher, tenham filhos, cuidem dos seus filhos, protejam as suas esposas, se sacrifiquem por eles, por ela e por eles. A única razão pela qual Deus nos fez mais fortes que mulheres foi para a proteção delas, jamais para agredir, jamais para usar a força para se impor. E o que diz a Bíblia para as mulheres? Mulheres, amem o seu marido, zele pela sua casa, edifique a sua família, gere filhos para a glória de Deus, seja um modelo de piedade e de oração. Modelo de piedade e oração. Irmãos, como não ter um casamento edificado vivendo essas verdades de Deus? Como não ter? Por que abrir mão dessas verdades e não ter um casamento edificado? Por quê? Quem te disse, quem te ensinou a viver a conjugalidade? Quem foi? A sua vida conjugal é baseada em quem? Em quais princípios? Em qual palavra? Porque o tempo inteiro a gente ouve isso, lamentavelmente, né? Pessoas falando a respeito de casamento. Outro dia eu tive desprazer, e isso foi recente, de ouvir um pastor instruindo líderes para que quando a mulher reclamasse, ele tapasse os ouvidos. Não escuta não, deixa ela falar lá, deixa ela gritar. Falando para líderes, isso recente. Como, com quem que você aprendeu isso, criatura? Como que você vai orientar líderes, pastores também, aqui, no momento de diálogo com sua esposa, tape os ouvidos, não escute, larga ela para lá. Deixa falar, deixa falar. Com quem, irmãos, que nós aprendemos isso? E qual é a verdade bíblica? Por que a gente não corre atrás dela? Por que muitas vezes nós rejeitamos? Por que muitas vezes nós recusamos? O pastor me mandou um trecho de uma mensagem
E eu lembrei de uma frase do Abraham Lincoln com a qual eu queria terminar aqui a minha fala. Ele disse assim: talvez nós não sejamos o que nós gostaríamos de ser. Talvez nós não sejamos o que nós deveríamos ser. Mas graças a Deus que nós não somos mais aquilo que nós éramos antes. E isso só é possível por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Se nós não somos mais quem nós éramos antes, por causa única e exclusivamente da presença de Deus, isso quer dizer também que Ele é capaz de completar a boa obra que Ele mesmo começou na nossa vida conjugal. Vamos orar? Queria te convidar para ficarmos de pé. Então pense isso e ore sobre isso. Se Ele começou uma boa obra em nossas vidas, Ele é capaz de completar essa boa obra. Se Ele te melhorou, meu irmão, desde que você casou, é sinal de que Ele pode melhorar mais ainda. Se Ele te melhorou, irmã, desde que você casou, isso é sinal que Ele pode te melhorar, é um sinal, né, de que Ele pode te melhorar mais ainda. Então coloque esses defeitos, essas dificuldades todas, que ainda precisam ser lapidadas, corrigidas, acertadas, essas rotas erradas. Coloque isso agora diante de Deus e ore com fé. Ore com fé. Falava isso com a Adriana essa semana, né? Tem gente que eu sou assim, não vou mudar. Como você é assim, não vai mudar? Quem te disse isso? Gabriela? Quem te disse isso? Satanás. Isso não foi palavra de Deus para a sua vida. Porque Ele é fiel. E foi Ele que prometeu que nós cresceríamos. Cresceríamos até a estatura completa de Cristo. Até a condição de varão perfeito. É claro, irmãos, essa boa obra, maravilhosa obra, não está consumada e nem será completamente consumada. Mas isso não impede nós progredirmos para a glória de Deus. E progredirmos como cônjuges dentro dos nossos relacionamentos. Então ore, qual é o problema? Não sabe falar? Tem dificuldade de dialogar? Sexo ruim? Briga com tudo? Reclama de tudo? Mentira? Não dá conta de falar a verdade? Simulação? Indiferença? Frieza? Frivolidades no casamento? Você até hoje briga por causa de uma toalha? Você até hoje briga por causa de um sapato? Você até hoje discute por causa de um controle remoto? A gente conta para casais uma historiazinha, eu não sei se ela é verdadeira, mas a gente sempre conta, e a gente conta achando assim, ela é absurda, né? Não deve acontecer. A história de um rato do camundongo, não sei se vocês já ouviram, o casal na lua de mel, sai lá o bichinho, né? E um fala assim, olha um rato. Não, não é um rato, é um camundongo. É um rato, é um camundongo, é um rato, é um camundongo. Acabou a lua de mel, acabou o casamento, cada um foi para sua casa. Anos depois, encontram-se na rua. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Poxa, pensar que tudo acabou por causa de um rato, né? Não era um rato, era um camundongo. Anos depois. E a gente contou essa história para um casal. E aí, no curso de noivos, casaram, ele foi transferido, foi para Santa Catarina, depois voltou para cá. Encontramos um dia, e eles falaram assim, olha, a gente nunca mais se conversou, mas quase nosso casamento acabou. Aí, mas por quê? Aí, por causa do rato e do camundongo. Foi o controle remoto, não foi o controle? É. Um queria assistir uma série, outro queria assistir um filme, outra série, não sei. E um queria o controle, o outro queria o controle. E o casamento quase acabou por causa de um controle remoto de televisão. É sério que você ainda briga por causa disso? Escute por causa dessas coisas?
Deixa Deus construir isso, irmãos. Deixa Deus entrar nesse negócio. E chama o Senhor para esse problema. Chama Cristo para essa dificuldade. Repito, eu sei que nós precisamos melhorar muito, muito. Isso é chato demais, sabia? Isso é chato, eu sei que isso é chato. Sabe por que eu sei que isso é chato? O seu cônjuge não falou para mim, não. Eu sei que isso é chato porque eu sou chato. Eu sei, nós somos chatos, nós somos difíceis. Tem gente que fica, não casa porque casamento é difícil. Ela é difícil, nós somos difíceis. Quem aqui é fácil? Tem ninguém fácil aqui. Não vou pedir para levantar a mão porque eu não quero te constranger. Depois falar para você abaixar porque é mentira. Porque não tem ninguém fácil, irmãos. Nós somos difíceis. Você é difícil. Você reclama do seu cônjuge que é difícil e você é difícil também. Então peça a Deus para entrar nesse negócio, corrigir esse problema, solucionar essa dificuldade, tirar essa barreira, tirar esse entrave, porque só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de tirar esse seu mau humor, de tirar essa sua reclamação excessiva, de fazer você abrir a boca para conversar, diálogo, de fazer você diminuir o tanto de palavra que você fala, conversa demais. Só Deus é capaz de fazer isso. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, nós Te louvamos porque o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas. Mas nós queremos que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Nós queremos que o Senhor continue abençoando o nosso relacionamento, a nossa conjugalidade, intervindo, meu Deus, em todos os aspectos do nosso casamento. Meu Pai querido, em nome de Teu Filho amado Jesus, em algumas coisas nós somos piores, muito piores do que em outras. E nós pedimos que o Senhor intervenha em cada uma delas de uma forma extraordinária, como só o Senhor pode fazer. Como só o Senhor é capaz. Não permita que jamais nós busquemos soluções do mundo, fora da Tua palavra, longe da realidade que o Senhor mesmo criou para a glória do Seu nome e para a edificação nossa. Que nós sempre busquemos soluções das nossas lutas, dificuldades, na Tua palavra, na verdade do Senhor. Deus, eu oro por cada casal aqui, por cada família aqui representada. Oro pela minha família e peço que a Tua boa mão continue sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Seus filhos estão preparando para esse encontro de casais. Conduzam-os em absolutamente tudo. Leve-os e traga-os em paz. Abençoe aqueles momentos ali, que sejam edificantes, que fortaleçam os relacionamentos. Abençoe todos os casais que estão à frente desse trabalho. Que o Senhor dê a eles graça, sabedoria, discernimento. Que o Senhor fortaleça a união deles também. Que o Senhor continue, meu Deus querido, usando-os para a glória e louvor do Teu nome. E dando a eles força, dinâmica, ânimo, coração valente, para continuar servindo ao Senhor, no nome bendito e precioso de Jesus.